Vi muita gente bacana aqui hoje. Obrigado, meu irmão Bacildes, superintendente de socialização, me deu essa colher de chá, porque eu tenho um compromisso hoje e pedir a Clóvis que a gente invertesse a ordem um pouquinho para a gente tratar de um tema diferente um pouco. Bolinho. Posso chamar de Bolinho mesmo? Só lhe conheço das redes sociais, você é estourado. Mas me apresentando, a doutora Rebeca ali, grande sumidade, direito penal, processual penal, professora, minha professora. E só me apresentando, me chamo Joel Mendes, sou advogado, briguei com o Clóvis quando ele soltou o card, conselheiro penitenciário. Eu falei, rapaz, não faça isso com advogado nunca. Porque nenhuma posição que a gente ocupa vem antes da advocacia. Não pode. Eu estou conselheiro penitenciário, mas eu sou advogado criminalista. Eu vou passar um tempo lá no conselho tentando dar uma contribuição, mas advogado sempre. Qualquer lugar, qualquer posto que a gente ocupe, primeiro chega o advogado, depois chega o cargo. Tudo isso porque a advocacia nos proporciona uma visão diferente do sistema, diferente do que o policial penal enxerga. A advocacia nos proporciona enxergar o sistema de fora da bolha. A gente está ali, vendo um bocado de gente associada da ACB ali também, gente bacana. Está cheio o salão. Proporciona que a gente enxergue o que é que o ser humano passa. Eu disse, a doutora Belisa aqui também, presidente da FUG. Desculpe, viu, doutora, não ter falado o seu nome. Mas, voltando aqui ao tema, é que eu estou vendo tanta gente bacana aqui que, se eu for ficar cumprimentando, a gente não avança na palestra. Mas a advocacia, gente, nos proporciona, é o que eu disse até no evento que a doutora Belisa está, nos proporciona reescrever histórias, porque aquela história que está ali posta, às vezes num processo criminal, é uma história contada por uma perspectiva, e a defesa, às vezes, proporciona você reescrever a história daquele acusado. De todos, não, porque os culpados existem. Aquilo ali, muitas vezes, é verdade, é comprovado em juízo e a pessoa vai ter que cumprir a sua pena, mas muitas vezes não é. E a advocacia nos proporciona esse olhar multidisciplinar, humano, e que nem todos que o Estado aponta o dedo são pessoas culpadas. São, muitas vezes, aqueles monstros antes pintados pela mídia. É com o desenrolar do processo, é com o processo constitucional, democrático, é que a gente vai ver realmente quem é quem. Mas meu tema hoje, meu querido Bolinho, é falar sobre a importância do advogado criminalista na construção de avanços para o sistema prisional. E eu penso esse tema, e estou assim tentando levar para o Conselho essa visão, porque o Ministério Público desempenha um papel fundamental, bacana, salutar, importante, único dentro do sistema, a Defensoria também, a Polícia Penal também desempenha o seu papel. Mas eu penso que a gente, enquanto advogado, a gente pode abandonar um pouco aquela atuação tradicional nossa de só estar trabalhando no processo para a gente atuar de forma transformadora. Mas não essa transformação mágica, lúdica, não botando o dedo na ferida. Eu fui presidente de uma associação de advogados aqui da Bahia e em muitas reuniões o criminalista passa por muita dificuldade no seu trabalho. E uma vez um colega falou, não, mas a gente tem que ir para essa reunião lá na CEAP e botar o dedo na ferida. Eu falei, rapaz, só bota o dedo na ferida, você já viu curar alguma ferida botando o dedo? Vai curar, não. Botar o dedo na ferida, a gente vai magoar o problema. A gente tem que sentar ao lado deles e buscar uma solução, buscar remediar, buscar curar aquela ferida. E eu vejo a atuação do advogado, às vezes, muito limitada. E essa minha passagem no Conselho, o governador me nomeou no Conselho tem pouco mais de um mês, tem me proporcionado agir um pouco como ou pelo menos tentar, porque nós não temos o poder da caneta, e preciso dizer também que a CEAP vive um outro momento hoje. Ser muito justo também dizer que o policial penal hoje, até no seu fardamento, a gente vê um policial penal diferente, valorizado, um policial penal mais altivo. Eu ficava muito preocupado há muitos anos atrás, nas gestões passadas,
Quando eu ia a um presídio, que eu via, às vezes, um policial penal trajado de uma forma, eu falei, rapaz, isso não pode dar certo, em lugar nenhum do mundo, não vai dar certo. Você olha o policial penal hoje, não estou aqui jogando confete na gestão, não é isso, estou falando a verdade. É um policial penal valorizado, é um policial penal mais capacitado e mais ciente da sua missão, que é a missão, antes de ser um policial, ele é um agente de ressocialização. E o advogado tem, gente, essa visão de fora para dentro do sistema. Quando a gente briga, às vezes, com a SEAP, quando a gente dialoga por melhoras, por exemplo, um oficial de justiça hoje, se qualquer pessoa estiver presa, privada da sua liberdade hoje, se a sua decisão sair sexta-feira de noite e seu processo for da Justiça Estadual, hoje, infelizmente, o seu alvará de soltura vai ficar para ser cumprido na segunda. Aí você diz que bobagem, ele devia estar comemorando, segunda-feira ele vai sair. Mas eu tenho que dizer para vocês que, às vezes, nós já temos dados de detentos que morrem no final de semana. Detentos, se você está com a decisão, você tem que sair no dia. Não vai sair imediatamente, tem que fazer a consulta, passar pelo CRC, saber se o cidadão ou se a cidadã responde a um outro processo, tem outro mandado de prisão. Mas não é justo que você durma mais um dia no cárcere se a autoridade judiciária já determinou que você saia. E isso já tem umas 2 reuniões final do conselho, que eu pego ali Marcelo, que é o chefe de gabinete de Dr. José Castro, secretário, que eu disse aqui que realmente tem buscado, eu vejo, principalmente na ressocialização, e esse trabalho passa demais por você. Hoje tiveram muitos amigos meus aqui, tenho grandes amigos na SEAP, Arthur Croesi, meu amigo querido de infância, diretor do Conjunto Penal Masculino hoje, e Luciano Viana, que é um querido amigo também, é o superintendente de gestão prisional. Mas a gente deixa a amizade de lado um pouquinho quando o assunto é melhoria das liberdades individuais, para poder debater tudo isso. Eu estou nessa briga com a SEAP, dizendo, olha, a gente tem que cumprir os alvarás de soltura no final de semana. Não pode a pessoa dormir no cárcere, isso não existe. E eles estão ali tentando implementar talvez um plantão, final de semana, buscando. Mas se a gente, nós que somos advogados, vocês advogados, isso estudantes, se a gente não olhar e achar o seguinte, consegui a decisão do meu cliente aqui sexta-feira, vou mandar para a mãe, para a esposa, para a irmã dele, segunda-feira você vai lá no presídio que ele vai sair. Segunda-feira, o cara vai dormir no cárcere? O que será que pode acontecer nesse final de semana? Ninguém sabe. Só quem conhece a realidade do cárcere sabe. Isso não é justo. E se a gente, que é advogado, que está no dia a dia, se a gente não sair daquela atuação tradicional do processo, para a gente vir para dentro da secretaria, mostrar essa perspectiva, não precisa brigar, não. Advogado que muito briga, para mim, não resolve nada. A gente é treinado e escolado para dialogar, para mostrar para as autoridades públicas o porquê das coisas. Não é para brigar, dizer que é inconstitucional, gritar, bater na mesa, isso não resolve nada. O advogado não tem o poder da caneta, o poder do advogado está aqui. O poder do advogado está na escrita, está na fala, está no convencimento, está na sua habilidade de dizer o porquê aquilo está incorreto. Uma outra questão que mexe muito com o sistema prisional é a questão das inspeções das unidades. O nosso calendário de inspeções já saiu, vamos inspecionar esse ano quase 20 unidades no Conselho, e essas inspeções, posso garantir para vocês que também o olhar do advogado é diferente. É diferente do olhar do Ministério Público, é diferente do olhar do Ministério Público Federal, é diferente do olhar da Secretaria de Administração Penitenciária, porque nós é que recebemos a família do cliente, nós é que sabemos o que é que se passa para visitar um interno. Você vai dizer, pô, Joel, mas também daqui a pouco você vai querer o quê? Hotel para quem está preso? Não, não é isso. É dignidade. Tem que ter o mínimo de dignidade. Não sou eu que disse. Sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é a Constituição. Temos que trabalhar com a dignidade mínima. O superintendente de ressocialização está ali. Se você recebe, você imagine, vamos nos colocar no lugar do outro. Se sua mãe está indo lhe visitar, você preso, e sua mãe lhe relata que ela passou por um processo indigno para lhe visitar,
Você acha que isso contribui no meu retorno à sociedade ou isso prejudica o meu retorno? Prejudica, não tem jeito. E o nosso trabalho passa por pensar também como aquela pessoa vai sair dali. Aí eu volto para a reescrita da história daquela pessoa. Hoje a secretaria vive um momento diferente na perspectiva da ressocialização. 1000 projetos que eu confesso eu nem conhecia. A gente esteve no IFBA lá, fiquei encantado com a magnitude do projeto. Projeto de capacitação técnica, projetos de você tentar reinserir a pessoa na sociedade. Eu estava ouvindo aqui atentamente a palestra do nosso subcoordenador, ou do coordenador adjunto, que estava ali. Eu só conhecia o doutor Tiago de nome. O cliente pegou a tornozeleira, está lá o nome, Tiago Guerra. Conheci ele aqui hoje. Mas a tornozeleira, gente, às vezes fala, não está gostando da tornozeleira não, volte para o cárcere. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com essas expressões prontas, fáceis de serem vendidas. Ele acabou de dizer aqui. É porque você brigou no estádio, você esquentou sua cabeça, é porque você teve um problema na sua vida, que às vezes não tem a ver com estupro, com uma violência, uma grave ameaça, que você não vai poder mais conquistar um emprego. Essa tornozeleira, será que ela não pode ser substituída por uma pulseira? Os alunos de direito sabem que na criminologia tem alguns pilares que dificultam a pessoa de voltar para a sociedade. Se chamam estigmatização e etiquetamento. Aqueles que passam pelo sistema recebem uma etiqueta. Eu passei pelo sistema penal. E aí para conseguir emprego? E aí para a gente retomar essa vida? Aí vira presa fácil do crime organizado. Essa é a realidade. E quem nessa sala aqui quiser advogar, quem quiser a área criminal, abra a cabeça, busque uma associação, busque participar das comissões da OAB, para que a gente não seja esse advogado cara crachá. Contratou, vou para o processo, absolveu, beleza, parabéns para mim. Condenou, vá lá, meu irmão, cumprir sua pena. O juiz disse que você foi condenado, vá lá, boa sorte. Toda visita que você fizer num presídio, pare, analise. Se você, não estou dizendo que você tem que ser o retadão, dono do bastão, não precisa você botar sua cara não, gente, não precisa. Procura uma associação, a ACB, que é a Associação dos Advogados Criminalistas da Bahia, que felizmente eu tive a oportunidade de presidir por 2 anos, conta com 200 advogados espalhados por toda a Bahia. A gente tinha um banco de informações na associação sobre todos os presídios do estado. Se eu precisasse, eu fui numa primeira reunião, logo quando a gestão da CEAP mudou, que lá advogado nem entrava, viu? Você pedisse uma reunião com o secretário na gestão, não estou falando na gestão passada de doutor Maia, essa já estou considerando como nova gestão, mas antigamente não existia um advogado se reunir com o secretário da CEAP, você não era recebido. Não tenho problema nenhum em dizer isso, porque passei por isso. Hã? Está aí a resposta de quem está dentro do sistema. Não existia diálogo. A nova gestão da secretaria possibilitou que a gente fosse à mesa. E numa primeira reunião, Luciano estava presente, já conheço o Luciano antes de Luciano estar na secretaria, mas, obviamente, nós mantivemos ali a distância institucional, não misturamos amizade com aquele momento de discussão. Doutor Maia era o secretário na época, e nós fomos apresentar para ele o banco de informações que a gente tinha do presídio. Quando terminou a reunião, vi o pessoal com aquela cara assim, quando terminou a reunião, o secretário me chamou. Ele é advogado também. Ele fez, rapaz, não foi que você arrumou tanta informação do sistema prisional? Eu falei, secretário, nós temos um banco de informações na associação, porque nós temos associados em todas as cidades que tem presídio, e a gente pede que eles digam tudo o que acontece, não é tudo o que acontece, mas o que é que eles veem que pode melhorar naquela unidade prisional. E isso é a questão de você ser um advogado com uma vontade de transformação. Não só aquele advogado nota 6, nota 7. Não se preocupe só com o processo. Se preocupe, dê a sua contribuição à sociedade. Às vezes, e muitas vezes, não só às vezes, o advogado criminalista ele é muito mal compreendido.
Mas isso tem um pouco de culpa nossa também. Um pouco de culpa das associações, da OAB. A gente comunica muito mal com a sociedade. A gente aparece bem trajado, muitos até às vezes fumando charuto, usando chapéu Panamá, carros conversíveis. E isso às vezes nos expõe àquela crítica dizendo, porra, esse cara vive do dinheiro da criminalidade, rapaz, tirando onda, só vive na Europa. E a advocacia criminal não comunica com a sociedade o benefício que ela traz para a sociedade. Isso é um erro gravíssimo. Às vezes a gente só faz criticar. Pô, nós não somos bem compreendidos, bem vistos. A sociedade às vezes não compreende o nosso papel, mas isso a gente tem que cortar um pouquinho na própria carne também. A gente tem que mostrar. Às vezes isso é criticado porque o governo gasta muito com propaganda. Mas se não gastar com propaganda, gente, às vezes um poço artesiano que foi furado num lugar que nunca teve água, ninguém vai saber. Ninguém vai saber disso, só o pessoal da localidade. E nós que somos alvejados por críticas sociais, nós precisamos aprimorar a comunicação. Esses são desafios que todos vocês que querem advogar no crime, digo no crime, não com o crime, mas no crime, porque a advocacia criminal, obviamente e redundantemente, vocês vão advogar em situações de crime, obviamente. A gente precisa comunicar melhor, a gente precisa abandonar aquela lógica que a nossa missão é só no processo. Não é só no processo. A gente tem que estar observando, como é o objeto da palestra hoje aqui, as condições de uma unidade prisional. Chegar para um diretor de presídio e pontuar 1, 2, 3 questões não é demérito para ninguém. Pelo contrário, você ganha respeitabilidade da autoridade. E se você não quer botar sua cara, como eu disse, procure a OAB, se associe, porque quando vai uma assinatura de uma associação, assinado por um presidente de associação, ele não vai sofrer a represália que um advogado sofreria, porque ele tem por trás dele ali 200 associados. Às vezes a autoridade não sabe nem quem foi o advogado que deu aquela informação. Então você não vai sofrer as punições de ser aquela ponta da lança, aquele, como dizia para mim erroneamente na reunião, vamos lá na SEAP botar o dedo na ferida, que eu pedi a ele, meu velho, calma aí. Tem ferida que para fechar é difícil, a gente tem que ser muito mais parceiro, a gente tem que dialogar mais e às vezes bater menos. Essa questão do bater, lógico, às vezes o diálogo ele é insuficiente. Quando o diálogo é insuficiente, vamos tomar as medidas legais. Vamos às vias administrativas, judiciais e tantas outras que existem. Mas a reflexão que eu queria deixar para vocês hoje é que lá no artigo 133 da Constituição, a nossa profissão ela é muito privilegiada, gente. Nós somos a única profissão que temos uma lei federal para tratar dos nossos direitos. Eu desafio qualquer profissão que tenha. Privada, uma lei federal para tratar dos seus direitos, só a advocacia. E nós temos uma seção na Constituição Federal que trata só da nossa atividade. Isso é um privilégio enorme, que às vezes muitos colegas usam para o mal, é verdade. Existem os maus colegas, como existem os maus policiais penais, maus policiais militares, maus médicos, existem os maus advogados. Mas lá no artigo 133 diz que nós somos essenciais à administração da justiça. E a justiça é um mundo amplo. A justiça é o processo, é o flagrante, é o inquérito que corre na delegacia, o processo que corre no fórum, a execução da pena que corre no presídio, o monitoramento, que eu aprendi aqui hoje, que é considerado um estabelecimento sui generis. Não sabia, tenho humildade para dizer também que não sabia, aprendi aqui agora. Então, quando a Constituição quis dizer que nós somos indispensáveis à administração da justiça, a nossa responsabilidade está em todos os nichos da nossa atuação. E não só a responsabilidade voltada para receber os honorários. A gente tem que devolver para a sociedade alguma coisa, senão a nossa atuação, a nossa profissão, ela não vai ser respeitada e não vai ser bem compreendida. A todos vocês, muito obrigado pela atenção e uma boa tarde.
Bom, pessoal, eu costumo dizer que a advocacia criminal muitos policiais... Obrigado, meu irmão. Obrigado pela sua contribuição. Muitos policiais têm essa resistência, principalmente nós que somos policiais penais, porque existe, às vezes, alguns embates. Óbvio que existem policiais e policiais, assim como existem advogados e advogados. E aí, às vezes, quando não existe uma compreensão de ambas as partes, diante de algumas mazelas, algumas dificuldades que o sistema tem, acaba gerando um embate, né? Mas eu costumo dizer que a advocacia criminal é extremamente importante porque um dia a gente também pode precisar dela. Então, eu, principalmente, me colocando, né, na condição de policial, eu sei que uma hora pode ser que eu precise. Espero que não. Mas, se eu precisar, espero contar com algum de vocês, certo?